Minha filha de 5 anos abriu um brinquedo de plástico rachado na troca de presentes da família, enquanto os primos rasgavam caixas caras. Meus pais deram risadinhas. Eu peguei os presentes do porta-malas, olhei diretamente para a mesa e disse: "Vocês não vão receber mais nada de mim." A sala ficou em silêncio, até minha irmã gritar. A manhã de Natal na casa dos meus pais sempre foi mais espetáculo do que sentimento. Laços gigantes, lustres desnecessários alugados só para o dia, e comida gourmet que ninguém realmente gostava. Mas naquele ano, eu não esperava que minha filha de 5 anos fosse usada como parte da piadinha deles. Ela estava sentada de pernas cruzadas em frente à árvore, com seu melhor vestido vermelho e sapatos brilhantes, sorrindo como sempre sorria quando achava que fazia parte de algo especial. Os primos, 6 ao todo, rasgavam papel metálico e fitas como animais selvagens, gritando toda vez que outro iPad ou um par de tênis de grife saía da caixa. Os gêmeos ainda ganharam um óculos de realidade virtual cada um. Um deles abriu uma pulseira de ouro, ouro de verdade, aliás. E então minha filha encontrou o nome dela em um saquinho minúsculo que parecia ter sido enfiado debaixo da árvore de última hora. Não havia etiqueta. O papel nem estava colado com fita. Ela abriu e levantou um cavalinho de plástico. Era roxo, com glitter barato, já rachado na barriga, e faltava uma das pernas. A cabeça estava arranhada. Parecia algo tirado do fundo de uma liquidação de loja de R$ 1, ou pior, do sótão de alguém. Ela não disse nada. Apenas olhou para mim e sorriu. Sabe aquele sorriso de criança que ainda tenta acreditar na magia mesmo quando recebe a prova de que ela é falsa? Aquele sorriso. Minha mãe bufou. Meu pai chegou a rir e cochichou algo no ouvido dela. Ouvi a palavra repassado. Minha irmã deu uma risadinha. Eu me levantei. Ninguém percebeu. Ou talvez tenham percebido e simplesmente não se importaram. Estavam ocupados demais gravando os filhos abrindo fones Beats e drones de controle remoto. Havia uma pilha dos meus presentes sob a árvore. 2 lindamente embrulhados. Eu tinha passado semanas preparando, cada um personalizado. Nem tinha tido a chance de entregá-los ainda. Saí para a garagem, abri o porta-malas do meu SUV e peguei o resto dos presentes que ainda não tinha levado para dentro. Carreguei tudo de volta para a sala e larguei com força em cima da mesa. Ninguém sequer virou a cabeça. Olhei diretamente para meus pais e disse, sem emoção: "Vocês não vão receber mais nada de mim." Tudo parou. O garfo do meu pai ficou suspenso no ar. O filho pequeno do meu primo congelou com a boca cheia. Minha filha ainda estava sentada, com aquele pônei quebrado nas mãos. Então veio o grito. "Qual é o seu problema, linda?" Era minha irmã. Claro que era. Não respondi de imediato. Apenas olhei ao redor da sala, todos me encarando como se eu tivesse acabado de dar um tapa em alguém. Ninguém disse uma palavra para minha filha quando ela abriu aquele presente. Ninguém pediu desculpas. Vocês deram lixo literal para minha filha enquanto distribuíam tablets e joias, e eu é que sou o problema. Era isso que eu queria dizer, mas não disse. Ainda não. Porque uma parte de mim queria ver até onde eles iriam. O silêncio não parecia silêncio. Parecia estática. Aquele tipo de quietude pesada e vibrante que vem antes de uma tempestade. Todos ficaram encarando, sem saber se aquilo era uma piada ou o começo de algo pior. E era, com certeza, algo pior. Minha irmã foi a primeira a quebrar o clima. Ela bateu a taça de vinho no balcão e veio na minha direção como se eu tivesse batido em alguém. "Você está falando sério por causa de um brinquedo?" Nem esperou resposta. Abriu os braços em direção à árvore, como se aquilo explicasse tudo. Olha em volta. Todo mundo ganhou alguma coisa. Todo mundo está feliz. Eu nem pisquei. Todo mundo, menos a minha filha. Isso a calou por um segundo, mas só por um segundo. Ela bufou e disse: "Ela tem 5 anos. Não liga pra isso. Criança nem percebe esse tipo de coisa." Inclinei levemente a cabeça na direção da minha filha. Ela continuava sentada ali, com uma mão naquele pônei roxo quebrado, agora olhando para o chão. Não tinha se mexido, não tinha dito uma palavra. Ela percebeu, e eu também.
Voltei o olhar para minha irmã. Você não decide o que a minha filha merece. Não decide o que ela deve ou não se importar. Principalmente depois de seus gêmeos acabarem de abrir eletrônicos que custam mais do que o meu seguro do carro. Minha mãe se levantou atrás da ilha da cozinha, segurando um pano de prato como se fosse limpar uma sujeira que não estava no chão. Linda, por favor. Você não vai transformar isso numa festa de coitadismo, vai? Isso vindo da mulher que já chorou por 20 minutos porque alguém levou o recheio comprado pronto. Mantive a voz firme. Vocês embrulharam um brinquedo quebrado e deram para uma criança de 5 anos. Isso não foi um erro. Foi de propósito. Meu pai entrou na conversa em seguida, com aquele tom calmo e arrogante que ele usava quando achava que estava sendo lógico. Estamos ensinando ela a não ser materialista. Algo que você claramente falhou em fazer. Eu encarei ele. Meu coração batia tão forte que eu sentia nos dentes. Não. Vocês só estão sendo mesquinhos e cruéis e tentando vender isso como sabedoria. Não finjam que isso tem a ver com valores. Vocês nunca acreditaram neles. Minha irmã ofegou como se tivesse levado um tapa. Você é nojenta. Está estragando tudo para todo mundo. Podia ter me puxado de lado. Não precisava fazer isso na frente de todo mundo. Cruzei os braços. Ah, então estava tudo bem humilhar uma criança na frente da família inteira, mas Deus me livre de eu apontar isso onde vocês sentissem uma fração da vergonha que ela sentiu. Eu vi o momento em que o rosto dela mudou. Não foi culpa, foi medo. Medo de eu não parar só nas palavras. E eu não parei. Quer falar em estragar as coisas? Ótimo. Então vamos até o fim. Eu paguei os livros escolares dos seus filhos, o aluguel quando os gêmeos ainda eram pequenos, os acampamentos esportivos, as sessões de terapia, o laptop que magicamente a quebrou e precisou ser substituído. Todas as vezes que ajudei, fiz isso em silêncio. Mas agora você quer gritar comigo na frente da minha filha. Quer dizer que eu estraguei o Natal. Ela abriu a boca, mas eu não deixei falar. É isso que vai acontecer. Você vai me deixar em paz. Não vai me mandar mensagem. Não vai me enviar fotos cheias de culpa do seu prato de jantar triste. Porque, se fizer isso, eu paro de pagar tudo. Vamos ver quanto aquela pulseira compra de boa vontade quando o seu cartão for recusado no Target. Minha mãe deu um passo à frente. Isso não é justo. Você não pode punir as crianças. Eu encarei ela diretamente nos olhos. Vocês puniram uma criança. Eu só estou reagindo. O silêncio, dessa vez, foi diferente, mais pesado. Ninguém riu. Ninguém levou o copo à boca. Minha filha continuava quieta, mas eu sentia o olhar dela em mim. E agora, pela primeira vez, todos estavam olhando para ela também. Ninguém se mexeu. Ninguém pegou outra bebida. Ninguém tentou aliviar o clima. Ninguém sequer se atreveu a fingir uma tosse ou uma risadinha para quebrar o silêncio. O ar da sala ficou denso e amargo. Aquele tipo de silêncio em que você sabe que cruzou uma linha e não tem volta. Minha irmã foi a primeira a ceder. Ela se virou, pegou o celular do balcão da cozinha e saiu pelo corredor pisando duro, resmungando algo como a maluca em surto. Não disse baixo, fez questão de que eu ouvisse. Eu queria que ela dissesse mais. Eu já tinha cansado de fingir ser a compreensiva. Minha mãe se sentou novamente, ainda segurando aquele pano de prato idiota como se fosse uma boia de salvação. Ficou passando no balcão que nem precisava de limpeza. Meu pai cruzou os braços outra vez. Ele sempre fazia isso quando se sentia encurralado, mas queria parecer no controle. Eu estava cansada de ser encurralada. Cansada de ser educada. Minha filha ainda estava ali, a mochila meio fechada, o pônei quebrado apertado contra a barriga como se tivesse algum valor. E talvez, para ela, ainda tivesse. Acho que foi isso que tornou tudo ainda pior. Ela decidiu amar aquilo mesmo assim. Como se achasse que era isso que deveria fazer. Foi então que me aproximei e me ajoelhei ao lado dela. Pronta para ir, amor? Ela assentiu e se levantou. Sem hesitação, sem lágrimas, mas não largou o brinquedo quando passou por mim. Meu pai finalmente abriu a boca.
Então é isso? Você vai simplesmente ir embora e fazer um escândalo na frente de todo mundo? Eu nem me virei para olhar para ele. O escândalo foi quando vocês deram lixo para ela e riram disso. Eu só estou reagindo. Você não está reagindo. Está fazendo cena. Fechei o zíper do casaco da minha filha sem responder. Depois me levantei, fui até a mesinha lateral onde tinha colocado a pilha de presentes e peguei todos. Ninguém me impediu. Cada caixa estava embrulhada de um jeito diferente, algumas em papel dourado, outras com laços amarrados à mão. Eu tinha comprado papéis de presente para combinar com a personalidade de cada um. Eu tinha escrito cada etiqueta à mão, passado noites depois do trabalho cortando papel de seda, escrevendo cartões, conferindo e reconferindo cada presente para ter certeza de que tudo chegaria exatamente do jeito certo. Peguei a pilha inteira e levei direto para o lixo da cozinha. Não para a lixeira de reciclagem, para o lixo mesmo. E enfiei todos ali dentro. Minha mãe pulou da cadeira como se eu tivesse jogado fora um vaso de família. Linda, você está brincando? Eu não olhei para ela. Não olhei para ninguém. Vocês não merecem. E eu não vou fingir o contrário. Meu pai se levantou então, e eu ouvi a voz dele ficar dura. Não desconte em todo mundo só porque você se sentiu excluída. Virei para encará-lo finalmente. E dessa vez não segurei nada. Excluída? Vocês humilharam minha filha de propósito. Pra quê? Pra provar algum ponto torto sobre não mimar crianças. Acha que isso te faz sábio? Isso te faz cruel. Te faz pequeno. Ele abriu a boca, mas eu já tinha terminado com aquilo. E você? Virei para minha mãe, sempre encontra um jeito de torcer a faca e sorrir enquanto faz isso. Você sorri enquanto faz crianças se sentirem como se não pertencessem. Ela deu um pequeno passo para trás, mas eu não tinha acabado. Eu ajudei essa família mais vezes do que consigo contar. Mantive as luzes acesas quando vocês o esqueceram de pagar contas. Paguei coisas que sua filha favorita era orgulhosa demais para admitir que não podia bancar. Nunca joguei isso na cara de ninguém. Nenhuma vez. Mas vocês deram para minha filha um pedaço de lixo de plástico e esperaram que eu sorrisse e aplaudisse como se estivesse tudo bem. Parei e deixei aquilo ecoar. Então acrescentei a parte que eu nem tinha planejado dizer. As contas da escola dos gêmeos? Quem administrava era eu. Querem continuar me cutucando? Fiquem à vontade. Mas lembrem quem assina esses cheques. Vocês querem agir como se eu fosse o problema. Vamos ver quão rápido essas opiniões mudam quando eu parar de resolver os problemas de vocês. A sala inteira esfriou. Minha sobrinha chegou a tirar os fones de ouvido. Até os adolescentes pareceram abalados. Minha mãe tentou se recompor. Você não faria mal às crianças por causa disso. Fazer mal às crianças. Não. Mas também não vou continuar pagando para que vivam confortavelmente enquanto vocês tratam a minha filha como se fosse descartável. Com isso, peguei a mão da minha filha, caminhei até a porta da frente e a abri. O ar lá fora estava congelante. Eu não me importei. Parecia mais limpo do que o que tinha ficado para trás. Minha filha olhou para mim. A gente vai para casa? Vai sim, meu amor. Vamos para casa. E, assim que pisei para fora, ouvi minha irmã gritando do fim do corredor: você acabou com o Natal de todo mundo. Não me virei. Porque o que nenhum deles tinha percebido ainda era o seguinte: eu nem tinha começado. Nem tínhamos saído do bairro quando meu celular começou a vibrar no bolso do casaco. Ignorei no começo, achando que eram só mais mensagens de reação. Minha irmã querendo ter a última palavra. Minha mãe tentando agir como se eu tivesse exagerado. Mas a vibração não parava. Quando coloquei o cinto de segurança na minha filha, o celular já tinha vibrado 4 vezes. O pônei de plástico dela estava no porta-copos ao lado, como um prêmio esquecido. Ela não fez perguntas. Apenas olhava pela janela, com as pernas balançando acima do tapete do carro. Havia algo naquele silêncio que me mantinha no chão. Eu não queria que ela visse o que estava crescendo dentro de mim. Mas quando finalmente olhei para a tela, 6 chamadas perdidas, todas da minha irmã, eu soube que não era só drama.
Havia pânico naquele número. Atendi. Linda, você precisa voltar. Quase ri. O quê? A voz dela estava tensa. Isso não é sobre os presentes. O pai usou o seu cartão de emergência. Houve uma pausa, como se ela estivesse se preparando para a explosão. O quê? O relógio, a pulseira, os iPads, tudo isso. Ele disse que você não se importaria. Disse que você esperaria por isso. Disse que era só temporário. Minha boca ficou seca de verdade. O cartão de emergência. Aquele que eu dei a eles depois do susto da cirurgia da mamãe. O que eles juraram que só usariam se alguém estivesse no hospital ou morto. Eu quase não conferia mais. Eu confiava neles. E eles usaram para comprar presentes de luxo para todo mundo, menos para minha filha. Para ela, deram um pônei rachado. Não disse uma palavra. Apenas encostei o carro em um estacionamento e abri o aplicativo do banco. Senti o sangue pulsando na cabeça enquanto os números carregavam. Mais de $3.200 em cobranças pendentes, a maioria de uma loja de eletrônicos de alto padrão. Algumas de uma joalheria que eu não reconhecia. Algumas centenas em uma loja de brinquedos. Não do tipo de loja barata. Do tipo com cordas de veludo e vendedores pessoais. Vocês usaram o meu dinheiro para comprar tudo isso e deram lixo para minha filha. Linda, ele ia pagar de volta. Ele disse que você nem ia perceber. Ele disse que desliguei antes que ela terminasse. Fiquei sentada no carro por mais alguns segundos, encarando a tela, observando o pequeno círculo girando no aplicativo. Depois bloqueei o cartão. Em seguida, denunciei todas as cobranças como fraudulentas. O cartão era meu. O nome era meu. O endereço de cobrança era o meu. Eles nem tentaram esconder. Nenhuma mensagem. Apenas presumiram que eu engoliria aquilo. Quando chegamos em casa, meu celular não parava de vibrar. Minha mãe, meu pai, algumas mensagens de primos que já deviam estar sabendo. Minha filha entrou correndo, tirou as botas e sumiu na sala. Ouvi ela ligar o canal de desenhos, totalmente alheia ao fato de que o Natal dela tinha acabado de detonar a família inteira. Fiquei na cozinha, vendo as notificações se acumularem. Uma do banco, uma da loja, 3 da minha mãe dizendo que precisava falar comigo imediatamente antes que eu estragasse tudo. Foi então que a campainha tocou. Abri a porta sem nem olhar pelo visor. Eu já sabia que era minha irmã. Sem maquiagem. Ainda de chinelos. O cabelo molhado, como se tivesse jogado um casaco por cima e vindo correndo. Você precisa desfazer o que quer que seja que você acabou de fazer. Eu não me mexi. Ela deu um passo à frente, como se fosse entrar. Bloqueei a passagem. Você mentiu para mim? Usou o meu cartão. Deixou eles darem um brinquedo quebrado para minha filha enquanto seus filhos abriam milhares de dólares em presentes pagos por mim. Ela não negou. Apenas abaixou o olhar e disse em voz baixa, eles já começaram a ligar para a loja, para a operadora do cartão. Ela disse que tudo já tinha sido sinalizado. Que, se isso seguisse adiante, eles iam recolher os presentes. Ótimo. Eu disse. Você não fala sério, linda. Isso vai destruir tudo. O que destruiu tudo foi vocês acharem que eu continuaria pagando os feriados de vocês enquanto humilhavam a minha filha. Ela me olhou como se eu fosse a pessoa que tivesse quebrado algo sagrado. Então disse, você está explodindo essa família por nada. Foi aí que eu ri, porque não era nada. Era tudo. Eu não a convidei para entrar. Minha irmã ficou na minha varanda como se fosse dona do lugar. Um pé à frente, o casaco meio fechado, o cabelo ainda úmido. Parecia desesperada, mas não preocupada comigo. Nem com a minha filha. Com as consequências. Você precisa desfazer isso, ela disse. Agora. Eu me apoiei no batente da porta e esperei. As cobranças. A loja já ligou para a mamãe e o papai. Disseram que está tudo sinalizado. Se você não resolver, eles vão vir buscar os presentes. Assenti uma única vez. Ótimo. Os olhos dela se arregalaram, como se não esperasse ouvir aquela palavra.
Ela deu um passo à frente. Linda, para. Isso está saindo do controle. As crianças já abriram tudo. Um dos gêmeos já postou o relógio na internet. Você tem noção de como isso vai ficar feio? Olhei por cima do ombro dela, para a rua onde absolutamente nada estava acontecendo. Aquela calma parecia merecida. Vocês usaram o meu cartão de emergência, eu disse. Não pediram. Não avisaram. Nem me contaram depois. Só presumiram que eu pagaria. Ela fez um gesto com a mão. O pai ia resolver? Ele sempre resolve. Você sabe como ele é. Sei sim. Sei exatamente como ele é. Ela baixou a voz. Isso vai arruinar o Natal. A mamãe está chorando. O pai está furioso. Todo mundo está dizendo que você perdeu a cabeça. Quase sorri. Então ela cruzou a linha que não devia. Você vai mesmo punir as crianças por causa disso? Olhei diretamente para ela. As crianças não foram punidas quando a minha filha recebeu um brinquedo quebrado e riram dela. Ninguém interveio naquela hora. Ninguém se importou com o que ela sentiu. Não finja agora que isso é por elas. Ela balançou a cabeça devagar, como se eu estivesse decepcionando. Você sempre foi assim. Arruma dinheiro e de repente acha que é melhor do que todo mundo. Dei uma risada curta. Eu acho que já deu de pagar para pessoas que tratam a minha filha como se ela não importasse. O maxilar dela se contraiu. Então é isso? Você vai cortar a gente depois de tudo? Depois de tudo que eu paguei? Sim. Ela tentou dar mais um passo à frente, como se fosse me empurrar para passar. Eu não me mexi. Você precisa pensar no que está fazendo. Está explodindo a família. Não, eu disse. Eu estou saindo dela. Comecei a fechar a porta. Ela elevou a voz. A mamãe disse que, se você não resolver isso, nem apareça mais. O pai disse que você está sendo ingrata. Parei com a porta meio fechada. Diz para eles que tem sorte de eu não ter chamado a polícia. O rosto dela mudou então. Não foi raiva, nem deboche. Ela abriu a boca, mas eu fechei a porta. Tranquei. Dentro de casa, minha filha estava encolhida no sofá, os sapatos jogados no chão, o desenho passando baixinho. O pônei quebrado estava ao lado dela, alinhado com os bichos de pelúcia, como se pertencesse ali. Sentei ao lado dela e perguntei se estava tudo bem. Ela assentiu. Disse que tinha dado o nome de Lemon ao pônei, porque ele estava quebrado, mas ainda era fofo. Aquilo quase me despedaçou. Mais tarde naquela noite, depois que ela adormeceu, peguei o celular. Eu não devia, mas peguei. Mensagens por todos os lados. Chamadas perdidas. Áudios que eu nem abri. Os textos iam de raivosos a carregados de culpa, passando por ameaçadores. Minha mãe disse que eu era sem coração. Meu pai disse que eu o tinha envergonhado diante dos netos. Minha irmã disse que eu era egoísta e vingativa. Um primo disse que eu precisava de terapia. Uma tia disse que eu devia pedir desculpas antes de me arrepender. Nenhuma mensagem perguntava como minha filha estava. Nenhuma. Então o grupo da família começou a ferver. Gente se amontoando, opiniões voando, a história sendo reescrita em tempo real. Segundo eles, eu tinha ido embora sem motivo. O brinquedo era uma brincadeira. Eu era instável. Foi aí que algo dentro de mim finalmente se calou. Digitei uma única mensagem. Escrevi: passei anos pagando pelo conforto de vocês enquanto me desrespeitavam. Hoje, vocês cruzaram um limite ao humilhar minha filha. Eu terminei. Não esperei respostas. Saí do grupo e comecei a bloquear um por um. Minha irmã, meus pais, os parentes que só apareciam quando havia dinheiro ou feriados envolvidos. Quando larguei o celular, a casa estava silenciosa, em paz. Pela primeira vez naquele dia, eu dormi. E quando acordei, soube exatamente sobre o que seria a parte 6. Eu não estava voltando atrás. Não dessa vez. A manhã seguinte foi diferente. Ainda pesada, mas diferente.
Fiz panquecas. Minha filha polvilhou açúcar de confeiteiro nas dela e deu um lugar à mesa para Lemon, usando um guardanapo como jogo americano. Ela não mencionou a noite anterior. Não perguntou onde estava o resto da família nem por que tínhamos ido embora cedo. Apenas comeu, sorriu e viveu o momento, algo que eu ainda estava aprendendo a fazer. Chequei o celular uma vez, não para ler mensagens, só para ter certeza de que ainda estava desligado. Depois liguei novamente apenas para bloquear os últimos números que tinham escapado. Minha prima Emily tinha deixado um áudio dizendo: "Você sabe que eles não quiseram dizer assim, e que brigas de família são normais." Apaguei antes de terminar. Um dos meus tios deixou um recado dizendo que não estava tomando partido, mas que eu precisava ser a pessoa madura. Não respondi a nada. Continuei bloqueando. Ao meio-dia, a campainha tocou de novo. Não era minha irmã. Dessa vez, era minha mãe. Ela estava de óculos escuros, sem maquiagem, o cabelo preso. Não parecia ela mesma, e não falo de cansaço, falo de derrota. Abri a porta, mas não dei passagem. Ela não pediu para entrar. Disse: "Acho que as coisas saíram do controle." Eu respondi: "Não. Acho que elas foram exatamente como sempre seriam. Vocês só não esperavam que eu fosse embora." Ela soltou o ar, como se fosse explicar alguma coisa, justificar alguma coisa. Mas eu não tinha o menor interesse em ouvir mais uma explicação sobre como eu era sensível demais ou como eles só estavam tentando me ajudar a superar a mim mesma. Ela disse: "Essa família já fez muita coisa por você, linda." Eu respondi: "A minha também. A que eu construí. A que vocês tentaram diminuir ontem." Ela sentiu devagar, em silêncio. Então disse: "Você vai se arrepender se não consertar isso." Eu a encarei. "Você já disse isso por mensagem." Não mudou nada. Ela não respondeu. Apenas ficou ali um pouco mais do que o necessário, como se achasse que eu iria ceder. Quando não cedi, ela se virou, desceu os degraus, entrou no carro e foi embora sem olhar para trás. E eu fechei a porta. Dessa vez, pareceu definitivo. Eu não chorei. Também não me senti vitoriosa, apenas livre. Naquela noite, minha filha e eu acendemos uma vela na mesa de centro. Jogamos jogos de tabuleiro e assistimos a um filme. Fizemos chocolate quente com chantilly. Eu dei a ela os presentes que eu tinha comprado, os de verdade, os que eram para ela. Ela abriu cada um devagar, com cuidado, como se estivesse saboreando o momento. Disse que tinha sido o melhor Natal da vida dela. E eu acreditei, porque não tinha a ver com a quantidade de presentes. Tinha a ver com não ser tratada como um detalhe sem importância. Chega de tradições falsas de família. Chega de manipulação coberta de culpa. Chega de pessoas que diziam se importar, mas me descartaram no momento em que eu pedi respeito. Eu dei tudo a eles por anos. Mas a última coisa que dei foi exatamente o que deram à minha filha. Nada. E eu prometo, eles sentiram. Atualização. Já tinham se passado 3 semanas desde que fechei a porta para eles. Literal e figurativamente. 3 semanas sem uma mensagem da minha irmã, uma ligação da minha mãe ou um e-mail carregado de culpa do meu pai. Nada dos primos, das tias ou dos tios. Silêncio total. E, sinceramente, parecia oxigênio depois de anos respirando fumaça. Eu tinha começado a me sentir melhor, mais leve. Minha filha também estava dormindo melhor. Chega de perguntas estranhas sobre por que a vovó não sorriu para o presente dela ou por que os primos riram tão alto. Eu pensei que, talvez, só talvez, eles finalmente tivessem aprendido a respeitar um limite. Então o envelope chegou. Sem remetente. Escrita à mão, em letra cursiva dura. Dentro, uma única folha dobrada, simples. O bilhete dizia: "Ela tem 5 anos. Não roube dela a família só porque você precisava de atenção. Pense no que isso está fazendo com ela." Só isso. Sem nome, sem pedido de desculpas, a culpa direcionada, é claro, a mim. Nenhuma palavra sobre o que eles tinham feito. Nenhuma tentativa de assumir responsabilidade. Apenas mais uma tentativa de torcer a faca, de usar a minha filha como moeda de troca.
Eu sabia quem era. Provavelmente minha mãe ou minha irmã. Talvez as duas. Não importava. O que importava era a mesma coisa que sempre importou com eles: controle. E aquilo era só uma nova tática, mais silenciosa. Fiquei sentada à mesa da cozinha por um bom tempo, com a carta na mão. A mesma mesa onde eu já tinha escrito cheques de mensalidade para meus sobrinhos. A mesma mesa onde eu tinha montado caixas de presentes que nunca foram abertas com gratidão, apenas com expectativa. Eu poderia ter jogado a carta fora, fingido que não tinha me afetado. Mas a verdade é esta: afetou. Não pelo que dizia, mas porque provava aquilo que eu já sabia. Eles não tinham mudado. Ainda achavam que tudo isso era sobre eu ser emotiva ou dramática. Ainda acreditavam que eu lhes devia alguma coisa. E ainda não conseguiam entender que o que eu estava fazendo não era vingança. Era proteção. Digitalizei a carta, tirei fotos do envelope e comecei uma pasta. Eu não estava mais brincando. Se eles tentassem qualquer outra coisa, algo mais barulhento ou mais público, eu teria todas as provas de que precisava. Porque eles não tinham apenas cruzado um limite. Eles tinham colocado tudo em chamas e depois me culpado por me afastar da fumaça. E deixem-me ser clara sobre uma coisa. Eu não estou impedindo minha filha de conviver com ninguém. Eles fizeram isso no momento em que a fizeram se sentir pequena em um dia que deveria ser de alegria. Então, não, eu não vou pensar em como isso está machucando ela. Eu penso em quão perto ela chegou de acreditar que aquilo era normal. E eu nunca vou deixar isso acontecer de novo. Que continuem mandando cartas. Que continuem fingindo que isso é sobre família. Porque quanto mais eles mostram quem realmente são, mais grata eu fico pelo silêncio que vem depois que eu bloqueio.